Começando. Bem, já temos algumas pessoas chegando aqui. Ju, eu vou começar a apresentação, né? Como vocês sabem, eu resolvi, nesse período de pandemia, fazer o Mari Convida, que é uma espécie de... é uma invenção, né, do isolamento social, mas é uma tentativa de trazer para vocês que me seguem aqui temas que eu considero relevantes numa abordagem mais informal. Eu via muitas lives feitas naquele formato de palestra mais tradicional e acabei achando interessante, que de repente podia ser um negócio diferente e legal, trazer convidados para falarem aqui sobre temas que eu considero bem legais, bem importantes, nesse formato mais descontraído. Tivemos o primeiro Mari Convida sobre saúde mental na pandemia e esse é o segundo, bem diferente, para falar para vocês sobre um livro, que é um livro que eu gosto muito, esse aqui, ó. Hibisco Roxo, de autoria de Chimamanda. Olha aí, Carol, vizinha maravilhosa. Beijo, Carol. Então, a ideia é falar sobre esse livro de autoria de Chimamanda. E aí, alguns podem estar se perguntando, por que danado falar sobre um livro? Por que danado falar especificamente de Hibisco Roxo, né? Eu acredito que a arte, seja literatura, cinema, música, enfim, fotografia, tem uma potência imensa de nos oferecer uma abordagem crítica da realidade. E esse livro se caracteriza de forma perfeitinha com essa minha ideia. Esse livro aqui, Hibisco Roxo, nos oferece uma abordagem super crítica da realidade, nos apresenta um tema que está na roda de debate hoje em dia, que é o tema da violência doméstica. Então eu achei que ele seria muito interessante para ilustrar um tipozinho de debate que a gente costuma realizar em um dos grupos de pesquisa que eu coordeno, que é o grupo de pesquisa Direito, Estado e Feminismos, apelidado, enfim, cuja sigla é DEFEM. E, para debater comigo hoje esse livro, eu trago um convidado muito especial, que é Morton, meu marido. Essa é a principal qualidade que ele carrega com ele. Tô brincando, mas enfim, ele, assim como eu, é professor de Direito, promotor de Justiça, e já há um bom tempo faz essa análise científica da interface Direito e Arte. Direito e Cinema, Direito e Literatura. E o fato de nós sermos casados, né, enfim, nos motiva em muitas situações. Nós somos casados, gostamos de literatura, gostamos de livro, enfim, nos motiva a fazer a leitura conjunta de uma mesma obra. Já tem um tempão que a gente faz esse negócio, a gente escolhe um livro e lê em conjunto. Sempre que eu digo isso, as pessoas me perguntam, meu Deus, mas como é que você suporta? Você abre o livro e ficam os dois ali lado a lado lendo? Não, Deus me livre, nem eu sobreviveria, tampouco ele. A gente escolhe um livro e num tempo comum faz a leitura intercalada, eu leio, depois ele pega e lê, mas enfim, a gente começa junto, termina junto, para que a gente possa também debater o livro conjuntamente. Eu sou muito entusiasta de Chimamanda, a conheci a partir dos livros referentes especificamente aos feminismos e acabei apresentando a Morton, essa autora, através especificamente desse livro. Nós fizemos a leitura conjunta e eu disse, vamos embora fazer um Mari Convida na véspera dos dias do Dia dos Namorados, para ficar ainda mais simbólico. Ele topou. Deixa eu ver se ele tá chegando. Cadê? Tá chegando, tá chegando. Chegou, porque na verdade ele já estava porque na verdade ele já estava aqui do meu ladinho. Então vamos lá, quer falar alguma coisa? Não, fico agradecido primeiramente por essa oportunidade, né? Rola um pouco de nepotismo, né? Essa minha participação, tá, mas fico honrado, principalmente porque estou falando aqui de uma das minhas paixões, que é a arte como um todo, né? A literatura, como eu tenho descoberto mais recentemente. Gente, vocês estão ouvindo... Ó, Noraide! Noraide é outra entusiasta do direito e literatura. Vocês estão ouvindo direitinho? Vocês me escutam bem? Escutam Morton direitinho? Alguém dê um sinal de vida aí nesse sentido para que a gente possa continuar com tranquilidade. Né? Então, acho que o formato, minha gente, para quem viu o outro Mari Convida, é de uma coisa mais informal, né? Vejam aqui essa coisa bem informal, a gente no nosso quarto fazendo esse vídeo. Acho que a primeira coisa que eu poderia perguntar é se você gostou do livro. Por que eu pergunto isso, viu, minha gente? Chimamanda é uma autora muito curtida, adorada, reverenciada por mulheres feministas. O público dela tem muito essa pegada. E Morton é um homem, enfim, por mais que ele tenha a empatia com relação ao movimento feminista, mas ele pertence a um outro gênero. Então, acho que a primeira coisa que eu poderia perguntar é, para um homem, é interessante a leitura de Chimamanda, você se sentiu pertencente à narrativa dela, você gostou do livro, né? E qual aspecto dessa obra foi mais marcante para você? Se você pensa em Hibisco Roxo, olha o Robinho perguntando qual livro, chegou atrasado, Hibisco Roxo. Você pensa em Hibisco Roxo, o que mais lhe vem assim à mente de forma bem ressaltada? Bom, se a gente fosse responder essa pergunta
uma pergunta sobre o enredo do livro no Twitter, né, utilizando 140 caracteres, a gente poderia se limitar. Bom, é uma narrativa sobre as angústias de um adolescente num país africano e com toda a problemática que vive o adolescente dessa idade, com a descoberta do amor, com os seus medos, com as suas angústias, né? Mas isso diz muito pouco sobre o livro, porque Chimamanda consegue falar, aproveitando esse enredo, em princípio tido como ingênuo, como pouco profundo, falar de política, falar de cultura, falar de economia. Então existe todo um background, né, que numa leitura muito agradável, apesar de tocar em temas muito sensíveis também, mas uma leitura que nos incita a fazer pensar. E eu acho que esse é o grande mérito do livro. Falar sobre tantos temas diversos, mesmo que de maneira não tão acadêmica, né, mas que nos faz aprofundar essa reflexão. Então, você acredita que mesmo sendo homem não feminista, é possível que a pessoa faça a leitura e goste por conta dessa heterogeneidade de temas? Até para que a gente possa ser homem feminista também, né? Já vi aqui Robinho, que é homem, dizendo: não gostei do livro. Comecei a ler, mas não gostei. Achei o enredo arrastado. Sentiu falta de um clímax. Tem uma hora que o clímax chega, viu? Acho que talvez você não tenha tido paciência, Robinho, de chegar até lá, mas acontece, né? E aí você acha que esse livro é um livro que pode ser dado de presente para qualquer pessoa, homem, mulher, velho, jovem, não importa. Você daria de presente, por exemplo, para o seu pai? Eu daria, na verdade é o seguinte, a gente tem que respeitar também um pouco as predileções do leitor, né? Robinho, por exemplo, não se identificou muito com esse enredo. Pode parecer arrastado, mas são tantas questões a discutir e mesmo de forma superficial, ou então assim como um pano de fundo, que eu acho que ele envolve e nos incita a tentar descobrir qual vai ser o próximo passo, né? Não é um livro de Dan Brown, assim, que a cada capítulo... Que ele gosta mais de Dan Brown, viu, minha gente? Mas sabe por que eu perguntei esse negócio da questão do presentear, né? De quem vai receber esse livro de presente. Porque eu acho que Chimamanda, ela tem uma especificidade, que é falar de temas contemporâneos numa abordagem contemporânea. Então, talvez um leitor mais conservador, que goste de certo tipo de autor, de certo tipo de abordagem, não se afeiçoe, né, vamos dizer assim, pela narrativa dela. Eu super curto. O Robinho está dizendo aqui que vai dar uma segunda chance. Eu acho que merece uma segunda chance. E aí, feita essa introdução, até para dar tempo do pessoal chegar, acho que o primeiro tema que chama atenção em Hibisco Roxo, que é impossível falar da obra sem falar do tema, é a violência doméstica, né? Já tô dando aqui um super spoiler, mas nas primeiras páginas você já vai ter contato, você leitor, com a descrição de uma violência doméstica simbólica, verbal, né? O chefe da família, o pai ali, o papá, o representante, né, mais destacado na sociedade daquele grupo familiar, pratica violência doméstica de diversas formas, não só contra a sua esposa e companheira, mas também contra os seus filhos. E eu queria saber de você qual a sua impressão sobre essa abordagem específica que Chimamanda faz da violência doméstica. Antes de falar especificamente sobre a violência doméstica, eu vou falar um pouco sobre essa jornada que é ler um livro de uma nigeriana, né? A gente está vivendo um momento, um período de isolamento social, de quarentena, muitas pessoas que tensionavam viajar esse ano não estão viajando, e eu acho que essa é uma oportunidade, não apenas lendo Chimamanda, mas livros escritos por autores de outros países que vivenciam outras culturas, de a gente viajar também. Para mim, o passeio pela literatura também é uma viagem. E por que é uma viagem? A gente tem contato com vários aspectos idiosincráticos daquela cultura, daquele país, e ciceroneados de forma luxuosa, né? Por uma pessoa que apresenta efetivamente as características daquela nação. E eu me recordo agora de uma das palestras de Chimamanda, ela dizendo que ela foi, inclusive, já
acusada de apresentar nessa obra uma obra não africana, não africana, não tipicamente africana, porque mostrava uma mulher que dirigia carros, né, que era professora da universidade, então fugia um pouco da realidade da África. E ela disse, poxa, primeiro eu tive uma dificuldade de saber o que era ser autenticamente africana. Porque a África, primeiro, a dificuldade que ela via é ver uma África só. Né? Nós estamos vendo, né, a leitura atual é A Peste de Camille, que mostra uma situação ocorrida na Argélia, que também se situa na África, mas que tem uma realidade absolutamente diversa da Nigéria, mostrada mostrada no livro de Chimamanda. E a gente vê que na África existe essa distinção, né? Não estou fugindo do tema da violência doméstica, não. O link que eu queria fazer é justamente ver como a gente se colocando diante dessa cultura, a gente se apercebe quantas coisas a gente tem em comum com a Nigéria, por exemplo. Ah, sim. Porque se a gente observar, a Nigéria é o país mais populoso da África, é o 7º país mais populoso do mundo, nós somos o 6º. Se a gente olhar, inclusive, o encaixe, né, entre os dois continentes, vai corresponder exatamente à parte do Rio Grande do Norte do Ceará, lá encaixando com a Nigéria. E aí muitas coisas a gente vê em comum, a alimentação, que é algo que é muito característico nessa obra de Chimamanda, falar de forma detalhada sobre os hábitos alimentares, sobre até comidas típicas daquela região, sobre a língua, né? Então existem vários aspectos interessantes para a gente se aprofundar na cultura nigeriana. E dentro dessa proximidade a gente também tem em comum, infelizmente, a questão da violência doméstica. No caso do livro, né, do enredo do livro, ela é desenvolvida a partir de uma cultura patriarcal, do papá que exerce o controle rígido sobre os filhos, sobre a esposa, sobre os empregados, e goza também de respeitabilidade por ser esse exemplo de homem que tem a marca do sucesso, né, de uma pessoa que tem posses e que desempenha essa função. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se coloca nessa posição de patriarca, ele também tem a marca, né, a nódoa de trazer em suas mãos o poder sobre todas essas pessoas, inclusive o poder sobre os corpos dessas pessoas. Eu acho que é nesse contexto que se desenvolve o que se possibilita a eclosão da violência doméstica. Eu achei interessante a abordagem sobre a similitude, né, Nigéria e Brasil, porque uma das coisas que mais me impressionou na obra foi ver como eu não conhecia muito da Nigéria, certo? Já confesso aqui a minha ignorância antes de ter o acesso a Hibisco Roxo. E é muito impressionante ver como nós somos super parecidos com os nigerianos, as práticas sociais, culturais, familiares, né? E sobre violência doméstica, como sendo um ponto em comum entre Brasil e Nigéria, na verdade, infelizmente, esse é um problema estrutural, social da sociedade capitalista. Então, em qualquer país do mundo, a violência doméstica se faz presente, infelizmente. E justamente por isso, essa obra de Chimamanda, que é Hibisco Roxo, é uma referência global, vamos dizer assim, né? Ela não faz sucesso só aqui no Brasil, só lá na Nigéria, mas, enfim, em diversos outros países, justamente porque ela tem essa peculiaridade de, através da narrativa do local, fazer referência a um problema que, infelizmente, é um problema global. E uma questão importante ainda em relação à violência doméstica é como a gente sempre conversa, né? Você disse que como é importante a rede privada, né? Vejam que há uma agressão e a primeira pessoa que acolhe a agredida, né, a mãe de Cambile, ou Cambile, Michele. No enredo é a irmã do agressor. A cunhada, né? É a cunhada dela. Isso, é muito importante. É porque, assim, normalmente no movimento feminista, e quando a gente lida com o tema da violência doméstica, a gente diz que o apoio para a mulher vem especialmente das outras mulheres, né? Então, quem viabiliza
para a mulher vítima de agressão, no caso aqui de Bisco Roxo, essa possibilidade de fugir daquela realidade de violência que ela vivencia é a cunhada, a irmã do marido agressor, né? Ela que aparece ali como uma luz de esperança para aquela ruptura com a situação de violência doméstica. Então, acho que um aspecto importante também a ser mencionado é como essa rede de apoio privada, familiar, é importantíssima para a vítima da violência doméstica, além da existência de uma infraestrutura do Estado, né? Mas só a infraestrutura do Estado, sozinha, né, não parece ser suficiente, pelo menos não aqui no Brasil. A gente ouve muito relato de quem é vítima de violência doméstica, que procura o Estado, que procurar o Estado foi uma forma de viver também, infelizmente, ao longo dos processos administrativos e judiciais, violências simbólicas diversas, né? Ter que repetir a narrativa da agressão, ser colocada em questionamento. Mas foi assim mesmo? Por que é que você aceitou? Por que é que você não deixou esse homem, né? Então, eu acho que mostra a importância, especialmente para a estruturação emocional dessa rede de apoio privada, familiar, que muitas vezes vai ser estruturada por pessoas próximas e por mulheres, né? Professor Barros aqui presente, Rebeca, enfim. Bom, ainda pegando um gancho diga. sobre essa questão da violência doméstica, a gente tenta também ver como é desfeita como é desfeito aquele maniqueísmo. Quando a gente fala em violência doméstica, então a gente imagina logo aquele agressor endemoniado, a pessoa que incorpora todas as mais vis características, né? Exatamente. Normalmente, quando a gente pensa no agressor da violência doméstica, a gente imagina um homem muito mau. E, de fato, você ter a iniciativa de agredir sua esposa, e lembrem-se, esse livro mostra isso, a violência doméstica não cessa só na esposa, muitas vezes ela transborda e atinge os filhos. Ele era um agressor contínuo, incessante, né? Quase que incessante, enfim, uma hora cessou, porque ele morreu, mas enfim, ele era um assessor contínuo ali, um agressor contínuo, desculpem, da esposa e dos filhos, né? Então, é muito interessante ver essa questão realmente. Porque o pai, como a narrativa é feita a partir dos olhares de Camille, a adolescente de 15 anos, sua filha, ainda há a ideia do pai protetor, do pai herói, Isso. do pai acima Sim, você estava de falando qualquer... do maniqueísmo, né? Exato. Eu acabei me perdendo aqui na minha maniqueísmo. narrativa. Porque a gente imagina o papá, né, como uma pessoa má. Muito pelo contrário, era um benfeitor, tinha um jornal crítico ao sistema ditatorial, era admirado internacionalmente, Isso, fazia gente. doações Eu até peço anônimas. desculpas que eu comecei a falar e aí fui lendo aqui os comentários e me perdi por completo, né? Mas o que é que eu queria dizer com relação ao agressor, né? Esse agressor doméstico. É muito complexa a questão da... Gente, eu acho que... Não Voltou? sei se a internet caiu, mas enfim, eu espero que vocês não tenham perdido a continuidade da fala, né? Eu me perdi na minha explicação sobre essa questão do maniqueísmo com relação ao agressor, mas o que é que eu queria dizer? Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção com relação à violência doméstica foi a coisa da dependência emocional, a dificuldade que a vítima tem, mesmo quando ela tem trabalho, mesmo quando ela tem dinheiro, mesmo quando ela tem uma casa que ela pode utilizar como ambiente de fuga, digamos assim, ela tem muita dificuldade de romper com aquela dependência emocional, com aquilo ali. E muitas vezes, quando ela procura o Estado e a resposta do Estado para o agressor, que é o companheiro dela, que é o pai dos filhos dela, quando essa resposta é severa, ela sente uma tristeza, ela se arrepende, ela quer voltar atrás, porque ela pensa, poxa, é o pai dos meus filhos, né? Então é muito complexa essa questão da violência doméstica e esse livro mostra isso. A violência não era só contra a mãe, era contra os filhos. E mesmo assim, vendo seus filhos sendo castigados, violentados e surrados, quase que chegando perto até da morte, ela persistia, né, naquela relação. E aí você vê isso e pensa, que homem mau, que homem ruim, que homem horrível. Mas ele era extremamente caridoso. Como ele era muito rico, tinha muito dinheiro, ele fazia doações milionárias para diversas instituições. Ele era um empregador ótimo para os seus empregados. Ele financiava um jornal, que era um jornal que falava contra a ditadura nigeriana naquele contexto. Ele protegia os seus jornalistas que eram perseguidos políticos. Ele ganhou um prêmio da Anistia Internacional, né? Então, assim, aos olhos da sociedade, um homem bondoso, cristão fervoroso, porque ele era muito religioso, fanático, né? Benfeitor, doador, premiado pela anistia, mas dentro de casa, um ser perverso. E mesmo sendo muito perverso, partilhava do olhar apaixonado da filha, que é a narradora. Então, a narradora que verbaliza, que conta pra gente a história,
é uma menina apaixonada pelo pai. E veja que ela, mesmo no ápice da agressão que chegou a levá-la no hospital, eu acho que é uma coisa que a gente tem que dizer, inclusive, que há muitos spoilers. Então, quem não leu ainda o livro, infelizmente, a gente vai desfazer algumas surpresas que ele nos proporciona. Mas, mesmo depois da maior agressão que foi narrada contra ela assume um pouco, né? Até vi aí nos comentários, uma posição dúbia, né? Porque em algum momento ela o critica, mas ao mesmo tempo diz, não, mas no fundo eu acho que eu fiz por merecer, porque eu tratei de forma desrespeitosa, ou não considerei a importância que deve ser dada à religião católica. E ele fazia tudo em nome justamente do apego ou da ortodoxia que ele devia à religião católica. A relação dele com essa religião é uma relação completamente, pra mim, aí agora eu tô dando o meu olhar, talvez individual e não sei se preconceituoso, mas uma relação excessiva, muito radical, muito fundamentalista, né? Assim, eu olho para aquilo e, meu Deus do céu. E aí obviamente, lendo a narrativa dela, eu me pergunto por que certas pessoas atingem esse ponto de fanatismo, de radicalismo, né? E aí vem uma explicação em um determinado momento da obra. Ele, quando criança, né, foi levado, acho que eu posso dizer assim, por colonizadores, que eram colonizadores vinculados à religião e que acabaram fazendo ali com ele um processo pedagógico, não sei se é uma pedagogia religiosa, enfim, enquanto criança que estava sendo colonizada. E essa pedagogia foi uma pedagogia cristã permeada pela ideia de castigo. Ele, criancinha, foi levado pelos seminaristas, se ele errasse, ele era castigado com violência. Porque em um determinado momento da obra, a gente vai tentando entender porque que danado esse homem age dessa forma, e especialmente quando a gente conhece a família dele. A irmã dele é boa, bondosa, tem o senso crítico da realidade, acolhedora, professora universitária de vanguarda, sabe? Assim, ela não diz que é feminista, mas é mesmo que ser, né? Assim, feminista na verbalização das ideias com relação ao mundo. O pai dele, um amor, um senhorzinho assim, que exerce toda a prática cultural local, mantém-se, mesmo após a colonização, como um fiel praticante das religiões, né, africanas, o que obviamente gera repulsa por parte do seu filho, que foi levado pelos católicos e que foi educado de forma muito rigorosa. Então também esse processo dele de educação forçosa, cristã, com base no castigo e na violência, certamente repercutiu, né? Eu penso que sim. E diz muito da própria incorporação do fanatismo religioso. Isso. Que leva a uma intolerância. Isso. Porque se a gente observar a postura de Tia Ifeoma, né, a irmã de Eugênio, do papá, é muito mais acolhedora do diferente, né? Até porque faz parte da própria tradição dela, apesar de ela já ter incorporado também hábitos católicos, mas o respeito que ela tem pelo pai, né? Que ainda se mantém na religião de matriz africana, com culto aos antepassados, um culto aos próprios elementos da natureza, como ele coloca, e o papá, né? Reputa tudo isso, o paganismo no seu mais cruel grau e de incivilidade. Isso demonstra uma intolerância que, no fundo, não combina muito até com a própria ideia cristã, né? Se a gente for pensar nessa versão do cristianismo, né? Do cristianismo acolhedor e das diferenças. Uma coisa também que me chama a atenção e que tem correlação com a religiosidade, colonização, é o esvaziamento. Tipo assim, quando eu lia e via a narrativa do papá, o modo dele verbalizar sobre a cultura africana, o idioma, ele tem uma aversão profunda à cultura, ao idioma, a tudo que é originário dele, né? E isso tem a ver com esse processo de colonização. E sempre que eu ia lendo, acho que talvez também por conta das outras leituras ligadas a antirracismo, eu me deparava com o esvaziamento que a colonização direciona ao povo colonizado. Você esvazia todas as características, o que de humano existe ali, o que de bom existe, e aquele nada passa a ser repelido, né, visto como algo repulsivo. Então, para mim era muito chocante ver como ele rejeitava tudo que tinha correlação com a origem dele, com o fato de ser africano, nigeriano. Isso diz muito a respeito dos efeitos ou das consequências que a colonização teve, não apenas na África, né, mas onde ela ocorreu, inclusive aqui nas Américas. Quando a gente observa, por exemplo, esse esvaziamento cultural,
Eu me lembro de um trecho de uma palestra de Chimamanda, quando ela disse que a história costuma ser mostrada sob um aspecto só, né? Ou então ela fala até sobre o perigo da narrativa única, da versão única da história. E ela disse que o grande perigo que existe é a gente começar com o segundamente, né? O secondly, que ela se refere. Por quê? Porque a gente observa hoje, nessa versão única da história, uma África atrasada, uma África de pobreza, de guerras, de pessoas que não se entendem, que pessoas que, em vez de se unir para combater a própria aridez das condições, não, existem guerras intestinas. Mas isso, a visão sobre isso não pode deixar de considerar a visão que antecede esses problemas atuais da África, que é o da colonização. Durante quantos séculos todo o continente africano foi submetido a uma, não apenas a colonização no sentido de extração dos recursos naturais, mas de desumanização, aculturação, de expoliação da própria identidade dos povos africanos, e isso termina sendo um assassínio da própria individualidade. Então as pessoas os africanos que eram forçados a adotar como própria a religião católica, a língua inglesa, né? Então vocês vão perceber, inclusive no livro, vocês devem ter percebido várias expressões em Igbo, que é um dos idiomas falados na Nigéria. Eu até pesquisei um pouco sobre ele, vi que tem umas características interessantes, porque primeiro, ele é uma língua tônica, uma língua com variação tônica como o chinês, né? Dependendo da forma como a gente dá a entonação nas sílabas, ela tem um significado diverso. E é uma das poucas línguas no mundo em que há uma produção de som para dentro, né? A gente pronuncia a palavra para dentro. Então, essas pequenas questões, né, interessantes que a gente vai ver quando se apercebe da riqueza de uma cultura. Isso é possível se há uma preservação. Se passa um rolo compressor, como foi todo o processo de colonização, de desrespeito às individualidades, à cultura dos povos colonizados, inevitavelmente a gente vai se deparar com essa perda de identidade. Que é uma questão que ela apresenta, né, na narrativa como problemática lá e que é completamente possível de ser transposta para a realidade que a gente vive aqui, né, porque as religiões ligadas também à África aqui passam por um processo de preconceito, enfim, de repulsa imenso, né, um processo realmente dificílimo e tem a ver com esse esvaziamento da cultura que é julgada inferior, aquela que é colonizada. Você esvazia a humanidade e a pessoa perde a referência, perde a identidade, perde o sentido. Dá uma tristeza, sabe? Especialmente quando a gente enxerga a valorização que o papá dá a tudo que vem de fora, né? O inglês britânico, a missa rezada em latim. Se o padre, olha que loucura, se o padre fosse, ao rezar a missa, cantar um canto religioso católico, mas no idioma local, aquilo era visto como, que bizarro, esse padre cantando uma música no nosso idioma, que horror, porque ele devia estar falando inglês britânico, ou se possível fosse em porque aquilo poderia ter uma proximidade com as religiões pagãs, pagãs, Ele enxerga dessa forma, né? Que é como se você diferenciasse religião, como se você hierarquizasse, né, práticas religiosas. Há, inclusive, no Brasil de hoje, quem não considere os povos de terreiro como povos que exercem religião, né? Tentam hierarquizar e catalogar de outras formas que apresentam rótulos pejorativos. Eu acho que é bem oportuna essa discussão hoje, que é o dia de Corpus Christi, né? Sim. Do corpo de Cristo. Inclusive porque o livro começa com uma disputa em torno do corpo de Cristo, porque já o irmão de Cambile chama a hóstia, que personifica, não, corporifica o corpo de Cristo, como biscoito. Né? E aí, bolacha de farinha. Bolacha, então o papá fica maluco, né? Como é que você vai desconsiderar que é o corpo de Cristo e tal? Mas a gente também deve deixar claro que a crítica não é feita à religião católica em si. Sim, né? é importante dizer mas a sua interpretação
Eu acho que é a interpretação que o Papá deu à religião, né? É uma crítica muito à figura dele, ao fanatismo dele, ao modo dele de enxergar aquela prática. Porque, inclusive, vários padres que transitaram ali ao longo da obra não tinham esse olhar que ele tinha sobre a religião, né? Exato. Num certo momento, inclusive, Cambile ela vai ser socializada, vamos dizer assim, com um padre que tinha um olhar super tolerante, diverso, humanista, que cantava os cantos cristãos em inglês ou em latim, mas que verbalizava esses cantos também no idioma local. Então, de fato, não é uma crítica a ser católico ou cristão, mas a interpretação que o Papá oferecia a essa prática religiosa. E tem muito também essa coisa do castigo e talvez uma crítica ao modo de educação, como é que eu digo, de socialização que Papá recebeu, né, com relação a essa religião. Não é isso? Outro tema interessante que a gente pode tratar aí, de alguma forma, é a questão do próprio preconceito, né? Do racismo. Sim. Mas como é que a gente vai encontrar racismo num livro escrito pela nigeriana, passado na Nigéria? Então, como é que se dá esse racismo se os personagens todos eram negros, né? Isso. Mas existem algumas passagens interessantes. Por exemplo, quando o padre inglês chega na comunidade, logo no início do livro, ele diz, olha, é um padre que chegou lá há quase uma década, mas ele ainda é considerado como novo. Talvez, ela diz assim, talvez porque ele seja branco. E por que ele é novo e é branco? Porque, nitidamente, ele não faz parte daquele lugar, né? Então ele vai ser sempre novo, porque ele vai ser diferente. E uma outra passagem aí que chama mais atenção é que a Cambile diz, olha, quando o Papá foi ser foi escolhido para ser, vamos dizer assim, educado pelos seminaristas, talvez tenha pesado nessa escolha o fato de o Papa Nuku, que é o avô, né, o pai de Eugênio, ser, segundo as palavras dela, quase albino. Quase né? albino. E aí eu acho que traz uma outra discussão que é justamente a diferença entre as tonalidades. Que eu não sei se... E aí a gente conversava sobre isso hoje, né? Eu tenho lido bastante sobre colorismos. E colorismos vou tentar reduzir em palavras simples, é uma ideia de que as pessoas de pele escura são tratadas de forma diferente conforme o tom escuro de sua pele. Então, se a sua pele é mais escura, seu cabelo mais crespo, seu nariz mais largo, seus lábios mais grossos, o seu trato vai ser pior, porque você vai receber de forma mais violenta as intempéries, vamos dizer assim, do racismo, né? E se a sua pele é preta mais clara, né, se você tem um tom mais claro, então você vai receber um tratamento melhor, porque você está mais próximo do modelo ideal de beleza, de sucesso, que é o modelo da branquitude, né? Então, talvez ali uma nuance sutil, vamos dizer assim, do que significa colorismo, que é uma discussão também global, que nasceu nos Estados Unidos, né? Tinha uma lei da gota de sangue, se você tivesse pele branca, mas um ascendente negro, lá você já era negro e já ia sofrer todas as intempéries do racismo. Aí essa ideia de colorismo de lá é analisada nas perspectivas locais e no Brasil é uma discussão gigantesca, né? Dia desses estavam discutindo de forma muito polêmica, vai ter até um Mari Convida semana que vem sobre esse negócio, a questão das cotas raciais, né? Quem são os pardos? Eles estão no não lugar? Eles têm a pele preta clara? O que é que eles são, né? É moreno claro, enfim. Então, de fato, existe, isso unânime, acho que eu posso dizer assim, o reconhecimento disso, né? Um trato diferenciado com relação ao tom da sua pele, se é mais escuro, menos escuro. E ela diz que o Papá só foi escolhido pelos seminaristas para ser educado na perspectiva cristã, porque tinha o seu ascendente, o vovô de Cambile, com a pele, né, do que os demais. Mais clara do que os demais. Eu acho que um outro aspecto também que me chama muita atenção, eu acho que essa obra, gente, é universal. Não tem como você ler, por mais que você não tenha sido vítima de violência doméstica, enfim, que você não tenha vivido essa realidade tão perto, mas você vai ter referências de pessoas que você conheceu, sabe? E como o processo de socialização dentro do lar é completamente diferente quando existe uma figura paterna, patriarcal, forte e opressora, né? A dinâmica na casa de Cambile, de Papá, de Eugênio, era uma dinâmica muito violenta. A gente, lendo a obra, se sente agoniado antes de fazer leitura sobre a agressão física. A violência simbólica que Eugênio direciona aos seus é sufocante, é muito interessante. Eu, pelo menos, ficava assim,
sabe, buscando fôlego, às vezes com raiva de Cambile, pobrezinha, narradora, eu dizer, Cambile, reaja, minha filha, dê um murro nessa mesa, fale alguma coisa, né? Mas essa violência simbólica, a dinâmica... Gente, vocês já foram na casa de alguém onde a mesa de refeição era uma mesa permeada pelo silêncio, onde só quem dá o tom da fala é o chefe daquela casa, ele diz quem fala, como fala, o que fala, ele conduz aquela dinâmica, né? Acho que todo mundo já participou, onde quer que tenha sido, de alguma refeição desenvolvida nesse contexto. E a dinâmica familiar da casa da tia é muito completamente diferente. Não tem essa figura masculina, ela é viúva, né? E a gente observa o seguinte, que há um momento em que o papá organiza inclusive o calendário, o cronograma. Olha, às 12 horas você vai fazer isso, a 1 hora e assim por diante. Quanto tempo de sono cada pessoa ia dormir? Quando Cambile e Jajá vão para a casa de tia Ifeoma, né, que aí é que representa realmente a abertura de olhar para um outro mundo, né? Até a prima de Cambile diz, então quer dizer que vocês ricos têm que ter um cronograma já para dizer o que vocês devem fazer, porque vocês não têm nenhuma autonomia sobre isso. E aí Cambile começa a pensar, né, sobre aquela escravidão que ela vive a um regime autoritário, né? E é muito interessante porque nos coloca esse seu inconformismo com a postura de Cambile também me causou revolta, né? Porque Cambile é vítima de uma agressão terrível, a tortura a que o papá a submeteu, né, que ela foi parar no hospital, mas ao mesmo tempo ele fica lá, depois da agressão, ele a leva nos braços para o hospital, fica lá segurando a mão dela, mesmo ela desacordada, e fica lá na vigília, torcendo para tudo dar certo. Meu amigo, foi você que causou a agressão, né? Isso. Então é uma situação muito ambígua. O livro faz muito isso com a gente, assim. Não sei se porque eu já tenho uma pré-compreensão de mundo com relação à violência doméstica, né? Já tenho uma leitura, uma formação, uma atuação. Você tem dificuldade de ver aquilo com algum nível de tolerância, porque Cambile, ela tolera, de certa forma, o que o pai faz, né? E eu ficava muito chateada com ela. Mas eu acho que é isso, né? Muita mulher vítima de violência doméstica diz, mas ele é o pai da minha filha. Ele não é assim 24 horas. Né? Às vezes, depois da agressão, vem aquele romance louco que faz com que a pessoa esqueça de tudo que ela sofreu, né? Então, de já fato, escutei muito. Não, é só quando ele bebe. É só quando ele bebe, enfim, né? Mas, pra mim, assim, voltando à questão do simbólico, a violência simbólica que representa uma figura masculina bem patriarcal e opressora, verbalmente até, porque o silêncio do papá sufoca. Assim, os momentos dele de silêncio são momentos de silêncio para os demais, né? É uma coisa realmente muito chocante, assim, sufocante. A gente lê o livro e, ai meu Deus, quando é que esse povo vai se libertar, né? E aquele sufocamento vai cessar no momento em que Jajá e Cambile passam uma semana na casa de tia Ifeoma. Vamos falar de Jajá. A gente não falou, não sei nem se pronuncia assim, Jajá ou Jaja, não sei, né? Mas o irmão mais velho de Cambile, dentro daquela dinâmica da casa que vivia violência, parece ser o único já revoltado com aquilo. Desde a primeira página, desde quando ele vai falar que a Osha, para provocar o pai, é um biscoito de farinha, ele se revela ali revoltado. Eu até digo, nossa, me faz lembrar da justa raiva que Paulo Freire mencionava, como ele realmente já revelava uma raiva, né, do pai. E a gente, ao longo de toda a leitura, eu pelo menos, não sei você, mas eu esperava que fosse Jaja o responsável por acabar com aquilo ali. Por bater no pai, ou por articular uma fuga de casa, por fazer algo que permitisse a ruptura com aquele círculo de violência. Mas ele também não conseguia, porque ele, afinal de contas, era só um menino. Quando ele tentava agir ou verbalizar, recebia um castigo físico extremamente doloroso mesmo, gente. Né? Eu espero que todos que aqui estão já tenham lido, para não ser muito spoiler, mas eles iam pro hospital, né, após algumas surras muito violentas. E eu também ficava muito impressionada e preciso pesquisar a legislação do país sobre a omissão dos profissionais da saúde, né? Tipo assim, as pessoas chegavam lá surradas, com as costelas quebradas, beirando a morte e
Tipo, talvez pela respeitabilidade de que gozasse o próprio papá, um né? homem rico, Um homem né? rico, um homem admirado pela sua bondade, pela sua Seu papel religiosidade, seu social, papel né? social, né? Isso a autora de fato não revela muito, né? Como é o sistema público, porque ela até fala da advocacia com relação a outras questões, mas não com relação à violência doméstica. A estrutura estatal ao redor da violência doméstica não passa, né, na obra, na verdade. Ela não aparece ali na obra, né? Mas voltando a Já, Diga o aí. livro começa, ele não segue uma linearidade cronológica, né? Ele começa do Domingo de Sim, é Ramos, importante dizer e isso. aí vai antes do Domingo de Ramos, e eu acho que é importante para mostrar a transformação de Já a partir justamente do contato com o lar de Tia Ifeoma. Eu acho que ele vê ele vê aquele despertar, eu acho que de maneira mais efusiva ainda do que a própria Cambile, que ainda tem as suas amarras, inclusive de respeitabilidade, de paixão, de amor em relação a papá. Mas isso é muito simbólico na obra quando é demonstrado o amor que ele dedica ao cultivo das plantas de Tia Ifeoma. E aí tem um papel também simbólico do próprio hibisco roxo, que é uma planta que uma amiga professora de Tia Ifeoma conseguiu desenvolver, né, porque tem uma peculiaridade que precisa de cruzamento de várias espécies para dar um colorido especial ao hibisco. Que eu acho que o hibisco que eu conheço mais comumente é o vermelho, né? Inclusive que a gente vê na UFRN de maneira muito frequente. Mas o hibisco roxo, eu vi fotos na internet, é uma coisa belíssima, uma pluralidade de cores, e ele vai se desenvolvendo. Eu acho que esse desabrochar também representa, num primeiro momento, o desabrochar de Já e depois a própria Cambile. Isso. Que ainda como se fosse encasulada naquele broto que vai surgir e consegue finalmente desenvolver essa mentalidade, né? Você tá de roxo, inclusive, né? Não, nem foi, viu? Foi aleatório. Foi aleatório. Não foi, não, mas posso fingir que foi. Que foi pensado. Eu acho que a gente podia, não sei quanto tempo já tem de conversa Não, aqui. tem mais 15 minutos. Tem, então dá tempo. Várias pessoas, minha gente, dizendo aqui, olha, nem olham pros comentários. Casal bonito. Mas deixa eu beijo, dizer, casal paraibano também. Não sei quem tá comentando aí pelo Filosofia em Cena. Jordana relatou também que ao ler a obra se sentiu angustiada. Eu me senti muito angustiada. E eu não sei se isso, quem é homem, sente também, mas enfim. Como era narradora, né, e tem a questão do gênero, dos feminismos, eu me sentia assim, tinha hora que eu dizia, meu Deus do céu, que diabo é isso? Esse povo tem que fazer alguma coisa, né? Que é muito o que a gente sente quando a gente acompanha um caso próximo que não está num livro de romance sobre violência doméstica. Esse livro talvez atinja os mais diversos públicos, não só aquele... Não, é uma doutrinação feminista, né? Como alguns gostam de... Pelo amor de Deus, não, minha gente. Mas atinge os mais diversos públicos porque ele fala de muita coisa. Eu listei aqui algumas coisas que a gente poderia falar. Exato. Acho importante dizer também isso, porque pode parecer que o livro é só sobre violência doméstica. Não. É. As semelhanças Nigéria, Brasil, não estão só atreladas à violência doméstica, gastronomia, que mais que a gente falou aqui, sei lá mais o quê. Olha, eu anotei aqui a questão da universidade. Minha gente, a gente é professor universitário. E lá na obra, eles falam do sucateamento da universidade. Naquele recorte temporal, a Nigéria está passando por um governo autoritário que sucateia a universidade, reprime o movimento estudantil e persegue quem se insurge contra o governo. Os professores são perseguidos. A tia da narradora é perseguida, né? Perseguida, inclusive, é feita uma lista de professores subversivos, isso, né? Ainda bem que está bem distante da nossa realidade, né? Exatamente. O pano de fundo político é muito assustador. Muito assustador. Porque, veja, o papá, ele tem um jornal que se insurge contra um governo autoritário, de militares, né? De pessoas que vão assumir aquele papel como salvadores depois de um governo eleito democraticamente que tenha cometido corrupção. Então vejam que é interessante a gente perceber, né?
E é muito interessante também, triste ao mesmo tempo, perceber ali, nas entrelinhas, como eles chegaram a esse ponto, né? Ela vai narrando que foi pouco a pouco, que a universidade foi sendo silenciada, que os professores foram sendo perseguidos, que a comunidade estudantil ficou sem voz, o que era sufocada, como a residência estudantil foi sendo também depreciada, a ausência de recurso. E aí, poxa, né? Assim, a gente releu agora, releu, enfim, agora nesse contexto já de isolamento social. E foi, para mim, pelo menos, já foi um outro olhar. Porque se há alguns anos essa questão da universidade não passaria tão latente assim, agora não tem como você ler e não pensar, nossa, né? Além disso, a própria liberdade de imprensa que é colocada em xeque, né? Isso. Em perigo a todo instante. Né? Como se fosse assim, a voz isolada daquele meio de imprensa leva inclusive ao assassínio do próprio chefe, do editor-chefe do jornal. Isso, exatamente. E é chocante ver isso, porque tem uma perseguição muito explícita, né? À imprensa alternativa. Porque o pai de Camille, ele é um empresário rico do setor de alimentos, né? Biscoitos, enfim. E ele financia esse jornal. Não há uma explicação explícita assim do motivo que o leva a financiar, mas certamente não é para ganhar dinheiro, é mais para poder ser uma voz ali contra-hegemônica, e os seus jornalistas são perseguidos e tem jornalista assassinado, e ele, com aquela bondade que ele tinha para as pessoas externas, ampara a família, né, do jornalista assassinado, inclusive dando dinheiro para a viúva e auxiliando de diversas formas. E justamente por isso a dualidade, porque tem hora que você diz, olha, agora ele foi tão bom, né? E aí você vai virando as páginas e daqui a pouco ele faz uma coisa terrível contra a sua própria família. E aí, não sei, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a sobre essa casa, Tia Feoma, você acha? E eu acho, inclusive, que você acho que tá deixando para eu falar sobre o feminismo, né? Não. Porque também está presente. Eu vi até algumas resenhas sobre o livro e dizendo o seguinte, que uma leitura é a leitura de Bisco Roxo e a outra leitura é a leitura de Bisco Roxo junto de Sejamos Todos Feministas. Pronto, eu acho importante essa observação. O meu primeiro contato com Chimamanda não foi Bisco Roxo. Eu a conheci a partir dos outros 2 livros de feminismo, Sejamos Todos Feministas e Para Educar Crianças Feministas, acho que é esse o nome. Então, quando eu fiz essa leitura de Bisco Roxo, eu já tinha lido Chimamanda versão Feminismos e já tinha toda uma outra leitura de feminismos outros, né, dos clássicos do feminismo. Então, não sei, eu costumo dizer que a literatura feminista põe óculos lilazes, porque lilás é a cor do movimento, nas leitoras, e você faz a filtragem de gênero em tudo. É um caminho sem volta pro bem e pro mal, porque gera muita tristeza. Então, talvez, para quem nunca fez leitura de feminismos, ler a Pena e Bisco Roxo, no primeiro momento seja uma leitura. E depois, se você faz leitura de feminismos e volta pro livro, é uma outra coisa. Porque você vê a violência de gênero em todas as páginas, né? Qual é a postura, por exemplo, da mamã, né? Da mãe Beatrice, a mãe de Camille? Precisamente a que que é dedicada muitas vezes a todas as mulheres pelo patriarcado, no sentido de que é a curadora da sanidade da família, dá o suporte, e assim é a pessoa que cuida dos interesses do marido, das finanças domésticas. Gente, é aquela descrição da sofredora. Meu Deus, que mulher sofredora. Tipo, ela ali é uma sofredora sem liberdade de fala, de pensamento, de agir. Com medo, porque ela deu 2 filhos ao marido, e lá as famílias têm que ser imensas, e as pessoas a julgavam por isso. Olha que loucura. Ah, só deu 2 filhos, ele tem muito dinheiro, devia arrumar outra esposa. Mal sabiam as pessoas que ela tinha engravidado várias vezes e que ela levou várias surras grávida e que ela perdeu os bebês por conta dessas surras, né? Ele chegou a quebrar uma mesa de madeira na barriga dela, numa das surras mais violentas. Ela estava grávida e perdeu o filho ali. Então ela tinha um papel de quem sofria muito pelas dores físicas, porque apanhava chegando a ponto de quase morrer, mas pelas dores simbólicas. Imagina que é você viver numa casa que você não pode falar, que você não pode opinar, que você não pode existir, né? Porque é uma existência física, mas não de pensamento. A individualidade silenciada e apagada e negada. E eu vejo a tia, professora universitária, essa mulher que morava em outra cidade, que era viúva,
como essa luz de esperança mesmo, de ruptura. E ela oferece ajuda, né? Ela não concordava com o irmão em vários aspectos. Ela era uma defensora da liberdade religiosa, da tolerância. Ela achava bizarro que o irmão tinha negado o pai, porque o pai continuava com as práticas culturais e religiosas africanas. E ela, quando percebia que tinha existido agressão, ela oferecia para a cunhada a fuga. Chega, eu lhe ajudo, você não precisa ficar aqui. E ela, mas eu vou viver de quê? Também não sei como é a legislação de divórcio lá, mas ela tinha muito medo, né, de como ela viveria, já que ela não estudou e não tinha E assim, me marcou emprego. muito a forma como ela tratava a cunhada, que era, ela chamava de esposa. Né? Não era cunhada, era no Igbo, né, na língua Igbo, ela tratava justamente como esposa, porque no momento em que ela casa com o irmão, ela também cria um vínculo, não apenas formal, mas um vínculo de amor verdadeiro àquela pessoa. Isso. E em vários momentos ela se coloca ao lado da cunhada. Eu acho que existe essa empatia pelo fato de ela ver aquela situação de submissão da cunhada aos desmandos do marido e a vontade de colaborar. O que a gente falou sobre a questão da rede privada de apoio, né? Isso, E ela chega a buscar, né? Num certo momento, depois dessa surra, a mais violenta de todas, ela busca o apoio, a morada da cunhada, essa proteção, mas ela não persiste ali, né? O que faz com que ela realmente tenha uma ação no sentido de, não, agora não dá mais, é quando a filha leva a maior das surras, por um motivo completo, para vocês verem o nível do controle que o Papa queria exercer. O avô morre, o avô pagão, né? O pai do Papa morre. E a menina traz para casa um quadro que a prima dela, que é bem feminista, filha, né, de Ifeoma, tinha pintado do avô. Quando o pai descobre isso, dá uma surra nela, assim, muito violenta, e ela vai parar no hospital, né? Ela quase que morreu, na verdade, o relato é de uma quase morte. Ela sobrevive meio que por um milagre ali, enfim, como se fosse muito inesperado, né, o ato dela de sobreviver, de persistir vivendo. E é isso que faz com que a mãe decida romper com aquela dinâmica de violência. E da maneira mais drástica possível. E ela decide, mas a gente não fica sabendo. A gente só fica sabendo no final do livro, né? A gente continua ali horrorizado, dizendo, meu Deus, essa mulher agora não vai fazer nada, não acredita, a filha dela beirou a morte. Os filhos voltam, depois disso, para casa da tia, né? E vão se recuperar fisicamente e emocionalmente. E eu não sei, será que é porque é tão... A gente fica sem querer dar spoiler, mas já deu vários spoilers, né? Mas assim, essa casa da tia, pra mim, todo momento eu pensava, gente, que coisa fundamental existir essa dinâmica social familiar tão diferente para permitir não só a mãe agredida, mas a filha e o próprio Jaja também, a percepção de que existe um outro mundo, que tem a ver com o TED de Chimamanda, que vocês encontram aí na internet famoso, que é esse do perigo de viver uma história única, né? Porque eles só vivem de verdade uma outra história quando eles vão para casa da tia. Eles tinham uma vida completamente sufocada, era de casa para a escola, da escola para a igreja, e o pai controlava os segundos, tipo assim, acabou a aula, tinha que entrar direto no carro do motorista para ir para casa. Um dia que a menina ficou conversando com as amigas, o pai deu 2 tapas tão grandes no rosto dela que ela ficou com as marcas vermelhas no rosto. Isso porque ela demorou alguns minutinhos, segundinhos ali no pós-escola conversando com as amigas. Então era uma vida sufocada. Ela não existia, né, enquanto ser humano dotado de uma individualidade. E ir para casa da tia permitiu ela enxergar uma outra dinâmica. Ela tinha uma prima de idade similar que existia, que pensava, que opinava, né? Então ver um mundo diferente, uma outra história, eu não vou dizer que foi indo e ela, agora eu sou feminista, não. Ela era tão sufocada que ela tinha dificuldade da libertação, né? O sufocamento era tamanho que aí uma das passagens mais fortes, eu acho que claro, existem as agressões, mas que nos fazem pensar é quando ela chega na casa de tia Ifeoma, né, Cambile, sonha e no sonho ela escuta a própria gargalhada. E aí ela se dá conta de que, poxa, eu nem sabia como era a minha gargalhada. Gente, ela nunca tinha escutado o som da própria gargalhada. Tem um negócio... Olha, é porque acho que... Não sei se todos leram, a maioria tá comentando aqui várias coisas no sentido de que leu, né?
é tanto silêncio e sufocamento que a gente se sente sufocada lendo o modo de ser, se pergunta por que é que ela não fala. Até quando alguém diz assim, fala aí, diga o que você pensa, ela fala baixinho, né? E ela ouviu pela primeira vez o som da gargalhada dela quando ela estava na casa da tia. E uma das primeiras impressões assim da diferença, fora a pobreza, a casa da tia era bem mais pobre que a dela. Pobre de dinheiro, mas rica de liberdade e de dignidade, né? Uma das percepções foi, poxa, como a refeição é legal. Todo mundo fala na refeição. Todo mundo ali na mesa opina, diz o que pensa, enfim, né? Era uma refeição barulhenta e não silenciosa. Outra coisa que mostra da nossa similitude, né, com a Nigéria é justamente essa desigualdade social. Sim. Então, o papá, quando ia para sua terra natal, né, a cidade no interior, no interior, tinha uma casa das mais suntuosas lá. Então, as pessoas iam lá, sempre pediam alguma coisa, porque não tinham acesso, por exemplo, à carne, obviamente, né? Ele levava inhame para distribuir e tal. Até em uma passagem, faltava até gás para a tia Ifeoma. Nossa, a tia, professora universitária, gente, ela não tinha como ter gás de cozinha em casa. Ela usava lenha, outras coisas rústicas. Então, a disparidade social realmente também é muito bem demonstrada no livro. Muito bem demonstrada. Um outro aspecto... Ai, mas aí já é um spoiler do final. Porque um outro aspecto que passa ali sutilmente no livro é a questão do sistema prisional. Né? Já num determinado momento ele vai ser preso e vai sofrer inúmeras agressões nessa prisão, maus tratos, vai apanhar. E para garantir a integridade dele, a família suborna, posso dizer assim, suborna o sistema prisional para que ele possa se manter íntegro, vivo, sem apanhar tanto, né? E esse problema da corrupção está pontuado também em toda a obra, né? Toda a obra, Do guarda da Blitz, que recebe o dinheirinho e presta continência, Isso. né? Até juízes e até a equipe do sistema penitenciário também é subornado pela mãe, justamente para possibilitar já um mínimo de conforto, vamos dizer assim. E assim, eu não sei qual a percepção de quem não leu e tá vendo essa live, mas pra mim é um livro triste. Eu, inclusive, num determinado momento, eu fico doida com os negócios de Chimamanda, porque eu tenho dificuldade de parar de ler. Então eu fico lendo. Lógico, agora no isolamento social tem vários momentos de pausa, mas o tempo que eu posso eu tô lendo. E eu tava com meu filho, de 5 anos, João, ele brincando, quietinho, eu digo, agora que eu vou ler pra terminar. E chegou uma hora que eu me senti tão angustiada que eu fechei o livro e comecei a chorar. E ele, mamãe, você tá chorando? Já era assim, no finalzinho do livro, eu disse, meu filho, eu tô. Ele, morreu alguém morreu, foi ruim, foi bom, né? O livro é um livro triste. Afora o sufocamento e esse peso nos ombros que ele direciona para quem lê, pelo menos foi assim comigo, e eu vi vários relatos aqui nesse mesmo sentido. Ele tem um final que é triste, né? Eu achei triste o final. Você achou triste? Não sei. Pra mim... Sobre isso, até tem o Chimamanda conta rapidamente, assim, para terminar, que ela foi dar uma entrevista numa emissora em Lagos, logo que lançou o livro, e aí uma funcionária da faxina disse... você que escreveu Hibisco Roxo, eu gostei muito de ler aquele livro, mas eu não gostei daquele final, não. Inclusive, você tem que fazer uma sequência e mudar, e tem que ser assim, né? O final não é feliz, eu acho que é um final realista. Como toda obra é muito realista, é uma ficção histórica, né? É ficção, mas ela é permeada de dados de realidade históricos. O fim é um fim realista. Será que a gente conta o negócio? Bem, a mãe, eu acho que eu vou dizer, gente, tem um spoiler horrível. Quem não quiser ouvir, saia correndo. Como é que a mãe rompe com o círculo de violência? Ela pede ajuda de Cici, que é uma pessoa que trabalha na casa, pede um veneno e envenena o Papa aos pouquinhos todos os dias. Ele vai tomar o chá, tomava um chá toda a vida para dormir. O chá era até o chá do amor, na versão da narradora. E ele vai ficando, e ele começa a ficar com umas coisas feridentas assim no corpo. Ninguém sabia o que era aquilo, era uma alergia, porque ele foi envenenado em doses muito pequenininhas. E em um determinado dia ele morre. E a gente pensa, uau, que libertação. Só que não, porque descobrem que ele foi envenenado. E aí Jaja assume a culpa no lugar da mãe. Ele diz, fui eu que envenenei meu pai, né? Quem poderia ser mais visualizado como autor do crime do que ele? Porque ele detestava o pai de forma muito explícita, não romantizava a figura nem idealizava. E a própria mãe disse, não foi ele, fui eu mesma. Ela tenta assumir, né? Aí todo mundo, você tá dizendo isso pra defender seu filho. E como ele sustentou, não fui eu.
ele é quem vai preso, né? E sofre na prisão, e é um processo de degradação ainda maior da humanidade dele, assim. Se a família era toda esvaziada da alma pela violência que sofria com essa prisão, toda vida que eu tava lendo, assim, as páginas, eu ficava só visualizando. A cada visita, eram só os corpos se arrastando, indo visitar e voltando para casa. Ou seja, o pai morreu, mas a violência que veio dele, né, reverberou E só mesmo depois da morte. para concluir a minha participação, a paixão, o amor da Eita, filha 26 segundos. era tanto que até Cambile disse: logo o chá, você foi escolher logo o chá para O chá trazer do essa amor vacina. para colocar o veneno. Mas é isso, Pessoal, ele é solto, a é. família ali tenta se reerguer, se vai se reerguer ou não, a gente não sabe, porque a obra não menciona. E se eu pudesse dizer uma última coisa, não vivam o histórico